Você sabe como dosar exatamente a exigência ou acolhimento com seu atleta, com seu filho atleta? Então, se liga que na aula de hoje a gente vai ajudar os pais a encontrarem um ponto de equilíbrio entre disciplina e afeto na criação de jovens atletas, mostrando como essa combinação favorece tanto o desempenho quanto o bem-estar emocional a longo prazo. Você se cobra muito por ser mais firme com seu filho atleta, mas ao mesmo tempo sente que se você for muito duro, você pode afastar ele do esporte? Pois é, pais que cobram demais os filhos, eles criam campeões inseguros. E pais que acolhem demais os filhos vão criar atletas e pessoas frágeis. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a arte de ser exigente, mas com carinho e com amor. Como a gente pode disciplinar sem humilhar, como acolher sem passar a mão na cabeça e como isso influencia diretamente a permanecer e o prazer de competir pelo atleta. Pessoal, mas tem um dilema muito grande entre esse equilíbrio de firmeza e afeto. Muitos pais oscilam entre o autoritarismo, você tem que ganhar, o segundo lugar não serve, e a permissividade. Aquele pai que tem que dar medalha para todo mundo, tudo bem se você sempre perder, você sempre vai ser o meu filho. Pois é. Só que o jovem atleta ele precisa de duas coisas para crescer. Ele precisa de limites bem definidos e um afeto constante. Eu vivo isso aqui dentro de casa. O João, ele sabe que eu sempre vou estar lá do lado dele, independente do resultado. Porém, nos treinos e nas provas eu estou cobrando ele para ele atingir o máximo potencial, de repente tá um salto um pouquinho mais longe do limite dele e a gente sempre vai se desafiar. E hoje eu acredito que depois de estudar muito, de aprender, de viver muito, eu sei mais ou menos esse equilíbrio com o João. E para isso, os pais, os treinadores, ele tem que ter uma coisa que eu vou chamar de bússola da parentalidade esportiva, aonde ela vai ter dois eixos, tá? Um dos eixos vai ser o calor emocional, o acolhimento, e no outro eixo vai ser o controle comportamental, a exigência. A gente tem que achar o meio termo de saber aonde que é essa intersecção de autocontrole e autoacolhimento, que é o ideal que tem que ser feito, vai potencializar os resultados desse atleta, tá? Mas como se manifesta assim um excesso de exigência? O que que você sente quando você percebe que seu filho está se sentindo muito cobrado? Primeira coisa, um sinal muito comum, quando a criança ela começa a competir com mais medo de errar do que vontade de vencer. Também você pode achar naqueles jovens que sentem que nunca são bons o suficientes. Ou então aquele atleta que sempre tá no treino com raiva ou com muita ansiedade. E como consequência disso, o desempenho ele pode até crescer por um tempo, mas depois vem o esgotamento. E isso impacta diretamente na sua casa, tá? A relação entre pai e filho vai virar uma cobrança constante. O prazer do esporte, o prazer do jogo vai desaparecer. E a conexão emocional pai e filho vai ser quebrada. Então, pessoal, mais uma vez, a gente não pode cobrar demais. A gente não pode ultrapassar o limite da cobrança. Eu já vi cenas horríveis no campo, na pista de atletismo, de um pai que a menina, ela saiu lá de trás, chegou em segundo lugar, ela estava feliz por ela, mas olhou pro pai e o pai falou assim, ó, você não deu o seu melhor, você não foi boa o suficiente. Ele poderia ter uma abordagem diferente, mas não, tá? E aí, tava falando da cobrança, sem ser demais, e agora? É possível a gente ser afetuoso, a gente acolher bastante, mas sem permissividade? Eu acho possível. O acolhimento, ele não é passar pano, é aceitar o seu filho por inteiro, mesmo corrigindo resultados e comportamentos. Aqui eu venho com algumas frases para vocês que vocês devem usar com muita frequência. O seu filho tem que saber que sempre é amado, então você falar assim, ó, eu te amo, mesmo quando você não tem aquele resultado que você queria, mesmo aquele resultado que a gente conversou. Uma outra frase seria: filho, a vitória importa e importa muito.
mas o seu esforço é o que eu mais admiro cada dia que te vejo treinar ou te vejo competir. Consegue ver a diferença? E mais uma frase seria é, relacionada ao erro. Você fala, filho, o erro faz parte do jogo. Mas hoje, você errou naquilo ali. O que é que você pode aprender com esse erro? Então aí vem você analisar que a importância da escuta ativa e da presença emocional deve existir, especialmente depois de momentos difíceis. E o que seria da gente sem os exemplos, né, que eu sempre adoro trazer aqui? Um exemplo real e muito inspirador é do Guga, do Gustavo Kirten. Ele teve uma leveza na relação com a família dele que foi notada por todo mundo. O Guga, ele sempre destacou para todo mundo que o ambiente da casa dele era leve e afetuoso. E que mesmo com as exigências que ele tinha nos treinos, a sua família colocava o amor acima de qualquer resultado. E em entrevistas, ele costumava dizer que conseguiu ser o número um do mundo somente porque o esporte nunca foi um fardo emocional para ele. Ele dizia que ele era cobrado a dar o melhor, mas ele nunca precisou provar o valor dele para a família dele como um troféu. A leveza que os pais levavam a vida com o Guga foi um segredo para a longevidade dele no esporte e para a alegria que ele transmitia ao jogar. Eu sou um fã do Guga, assisti ele, acordei, eu era jovem, era adolescente, acordei várias vezes para ver ele de madrugada jogando do outro lado do mundo, vencendo Roland Garros, e eu consigo lembrar, ficou muito na minha memória a felicidade que ele jogava. Tá? Um outro exemplo não tão feliz que a gente tem é do meio-campista do Real Madrid e da seleção da Croácia, o Modric. Tá? O Luka Modric diz que a guerra ensinou que ele deve ser grato a cada treino. A família dele ensinou que o amor e a disciplina podem andar juntos. Mas por que eu estou falando desses dois extremos, né? O Modric passou a infância fugindo da guerra dos Balcãs. O avô dele foi morto e a família dele perdeu tudo. Eles moraram em abrigos e mesmo meio ao caos, os pais deles mantinham uma rotina disciplinada com que ele tinha horário para leitura, horário para treinar, horário para orações e muito respeito. O Modric, ele cresceu entre o trauma e uma estrutura emocional muito bem definida que os seus pais conseguiram oferecer. E no futebol, quem conhece ele a fundo sabe que ele sempre foi um jogador disciplinado, mais leve, é bonito de ver ele jogar. Ele era muito comprometido, mas alegre. Ele, como capitão da seleção da Croácia, é o reflexo de que o equilíbrio começou na infância dele. Ele teve exigência sem agressividade e um acolhimento sem permissividade. Para você se conectar com seu filho, tem que lembrar que o que os seus filhos vivem no ambiente esportivo é um reflexo direto do equilíbrio que recebem em casa e no treino. Exigir é muito necessário, só que sem amor vira pressão. Acolher é essencial, mas sem limites vai virar uma permissividade. E o Modric é uma prova de que esse equilíbrio pode trazer você para a excelência. Mais um exemplo aqui pra gente, aqui de uma atleta do Brasil agora, Daiane dos Santos, onde ela diz que a pressão era grande, mas a família dela era o porto seguro. E isso fez toda a diferença na carreira dela. A Daiane, ela foi a primeira a ginasta brasileira a ganhar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Para quem sabe, as rotinas das ginastas, elas são muito intensas, com alto nível de exigência, tanto física quanto técnica e principalmente mental. E ela diz que sempre manteve a sanidade mental com o acolhimento que ela tinha em casa. Mesmo com poucos recursos, os pais dela eram a base de apoio para ela. Nunca cobravam elas por medalhas e comemoravam sempre o esforço, a evolução, a dedicação e a alegria que ela mostrava nos solos da ginástica. Quando ela errava, ela era ouvida. Quando ela acertava, ela era abraçada. Essa estrutura permitiu que Diane mantivesse uma leveza no sorriso, mesmo nos palcos mais exigentes do mundo. A família não precisa entender do esporte para ser um suporte emocional. O papel dos pais é oferecer acolhimento e estrutura, não apenas palpite e cobrança. A medalha da Daiane nasceu no solo da ginástica, mas ela foi plantada lá na casa dela.
Pessoal, eu acho que aí tem muito para refletir aqui, né? E aí eu quero trazer algumas ferramentas para vocês. Eu falei ali em cima não, antes, né, no nosso, no comecinho ali sobre a bússola, tá? E essa bússola, ela funciona mais ou menos como uma matriz. Eu até trouxe aqui um exemplo, tá, da nossa matriz, na qual a gente tem aqui 4 quadrantes. A gente tem o quadrante da permissividade, do equilíbrio dos campeões, do autoritarismo e da negligência, tá? O primeiro quadrante aqui de baixo é onde os pais eles têm uma exigência baixa e um acolhimento baixo. São pais negligentes, sabe? Aqueles pais mornos que somente levam o filho na prática. Pois é, aqui o filho não vai ter um ambiente favorável. Tampouco nos pais que têm somente cobrança, é muito exigente, mas não tem afeto. Torna-se um ambiente autoritário, ok? Já quando a gente começa a trabalhar com o afeto, com esse equilíbrio de acolhimento, se a gente faz aqui com alto acolhimento, porém com baixa exigência, a gente vai gerar um ambiente de permissividade. Ah, tá bom, vai lá treinar, não importa o seu resultado. E esse menino pode desmotivar. Já o, eu diria que a Disneyland, né? A nossa utopia aqui, utopia não, porque é possível. Nosso alvo é esse ambiente aqui. Seria o ambiente equilibrado, aonde a gente vai criar os campeões. Seria um ambiente com autocontrole, autoacolhimento, tá? E o que eu proponho para vocês é vocês pensarem nessa matriz, tá? E você refletir sobre 3 situações recentes que você passou com seu filho no esporte e identificar qual quadrante você agiu, tá? Aqui não é somente para onde você está, mas sim como você reagiu em cada uma das ações. Por exemplo, um jogo de futebol do meu filho, tá? Eu fui muito permissivo. Um treino dele, eu fui muito autoritário, ok? Aquela competição no qual eu fiquei calado na lateral, meu filho sabia que eu estava lá, ele foi cobrado durante o treino, ele errou um momento decisivo. O time dele ganhou, porém naquele momento decisivo, ele sabia que eu tava lá, eu abracei ele. Aqui, ó, um ambiente equilibrado. É isso que o seu filho quer e é isso que ele precisa, tá? O seu filho ele precisa de doses diárias de exigência e dose de amor. Para cada correção que você der para ele, tá? Você pode usar uma técnica que chama de técnica sanduíche, tá? Dá 3 elogios reais. Um exemplo, vamos pegar lá. Ah, o seu filho tá lá, ele errou num determinado ponto no jogo, né? Você vai, você começa com uma coisa positiva, ok? Você pode falar do problema e depois você fala de outras 2 coisas positivas. Fala, nossa filho, adorei o seu esforço. Sabe aquele momento ali que você perdeu a bola pro menino e coisa e tal? Então, eu sei que você é rápido e eu sei que você é inteligente. Então vamos focar nisso, tá? E também é importante você envolver ele nesse processo. Quantas vezes eu já não cheguei pro João? O João, além do atletismo, a gente fala muito aqui, ele também joga futebol. Eu já cheguei para ele e perguntei, João, como você gosta que eu chegue, que eu corrija você? Você quer que eu esteja aqui do lado do campo te ajudando no posicionamento? Sim, pai. João, você gosta que eu chame sua atenção quando você erra um lance e logo depois? Não, pai, não gosto. Tá? Isso vai fortalecer a autonomia dele e o vínculo entre vocês dois. Viu como dá para ter a exigência e o afeto na mesma relação? Pois é. Educar um atleta é muito mais do que somente ensinar a reagir a derrotas e comemorar as vitórias. Educar um atleta é você estar exigindo na forma correta e sendo afetuoso na forma correta. Tá, pessoal? Esse episódio aqui, essa é a nossa aula da aula 2 da segunda série. Espero que vocês estejam gostando. Então já segue aqui o nosso canal. Deixa o seu joinha pra gente ver que vocês estão gostando, que a gente faz mais conteúdos do tipo. E se prepara para a aula 3, que a gente vai falar sobre autoestima e identidade no esporte. Como o jovem pode se reconhecer além dos resultados.
e como vocês, pais, de repente treinadores que estão vendo, podem ajudar nesse processo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos até a próxima aula. Valeu, pessoal!